Me ensine a confiar de novo. Me ensine a descansar de novo. A tua vontade que é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. Meu coração na tua balança, pesada será a minha confiança, mas tua vontade é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. O meu coração em pedaços clama por ti. Você é o oleiro, eu sou o barro. Faça o que quiser de mim, minha alma ansiosa precisa da tua paciência. Se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eis-me aqui. O meu coração não precisa de mais provas de amor. Tua cruz ainda é suficiente, e o meu coração continua enganoso demais. Mas eu sei, isso eu sei, você se importa comigo. O meu corpo esmagado, esperança viva ainda permanece intacta. Sou como odre na fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Senhor, eu não preciso de mais nada pra permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. Eu não preciso de mais nada pra permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. Olá, família, sejam bem-vindos a este tempo de adoração ao nosso Deus, e queremos chamar você para ficar atento aos nossos avisos e também à nossa agenda. E estamos muito felizes de anunciar o nosso mais novo projeto, o nosso Coral Kids Geração de Adoradores. E esse projeto é voltado para as crianças de 7 a 11 anos. Se o seu filho tem interesse de participar, então basta inscrevê-lo na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Homens, o assunto agora é com vocês. Dia 25 agora deste mês, teremos o nosso Papo de Homem. Você é nosso convidado especial. Claro, não venha só. Convide o seu amigo, ligue para ele,
mande um WhatsApp, venha à nossa reunião mensal. Você será muito bem-vindo logo com adoração, a nossa palavra e logo depois a nossa tradicional confraternização. Vem com a gente. Fala, galera! A nossa leste vai ser dia 24/6, às 8 horas aqui na IPI. Não. Foi, moço? Dia 24. O que tem aí? Nossa leste? 24. Jogo do Brasil. Nossa, verdade, cara! Então nós, da Rede Up Teens e da Rede Imersão, vamos se juntar para assistir o Jogo do Brasil. Que dia mesmo, João? Dia 24, às 7 horas da noite, aqui na IPI de Sertanópolis. Então vem curtir esse momento de comunhão com a gente. Vamos assistir esse Jogão do Brasil junto. E lembrando, hein, é Rede Up Teens e Rede Imersão. Tamo junto. Isso aí. Fala, Up Teens. Como vocês viram no último recado, a nossa Last Night vai ter que ser adiada por conta do Jogo do Brasil. Então, a nossa Leste vai ser dia 1/7, aqui na IPI às 8 horas, com o tema de Red Flags. Você não pode ficar de fora, chama um amigo e vem com a gente. Fala, galera, passando aqui para deixar um convite para vocês jovens com mais de 18 anos. No sábado, dia 27, teremos o nosso encontro, o DIP, com o tema Essência. E teremos alguns convidados especiais ali da IPI de 1º de maio, a IPI Céu na Terra. Tenho certeza que você sairá daqui edificado. Não se esqueça, dia 27, às 8 horas, aqui na IPI. Nós queremos anunciar que estamos com um novo projeto de revitalização na área elétrica da igreja. E você que deseja contribuir com essa ação, nós teremos uma promoção de feijoada. Você que deseja contribuir e ainda por cima experimentar o melhor da terra, basta passar no balcão de informações após o culto ou na secretaria da igreja durante a semana. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, amada igreja. Graças e paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé neste momento, para que nós possamos adorar o nome do nosso santo Deus. Pai, Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor Deus nos dá, Deus, o privilégio de se reunir como um só corpo em Ti. Que o Senhor possa, Pai, estar conduzindo, Pai, essa noite conforme a Sua vontade. Que nossos corações possam ser cheios, que o Santo Espírito, Pai, possa ser, Senhor Deus, intencional e verdadeiro aqui no nosso meio. Conduza os nossos passos. Estamos aqui, Senhor Deus, como uma só família, Senhor Deus, adorando o Seu santo nome. E nessa noite, Senhor Deus, mais que especial, consagramos ela, Pai, em nome, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, da nossa família da fé, mas também, Paizinho, como nossa família de sangue. Que o Seu Pai possa estar nos abençoando. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, em nossos lares. Nos faça, Senhor Deus, servos, Senhor Deus, não somente aqui na igreja, não somente, Senhor Deus, no nosso trabalho, mas em nossos lares. Que nós possamos reverenciar, que nós possamos demonstrar, que nós possamos, Paizinho, colocar tudo diante do Seu altar. Essa é a nossa oração nessa noite. Que o Senhor possa, Paizinho, conduzir os nossos corações, para que a verdade cantada aqui não seja apenas uma verdade expressa num domingo à noite, mas que seja uma verdade que se reverbera e que se renova e que revive a cada dia em nossos corações. Em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém, amém, amém. E vamos adorá-lo em nossa voz. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo,
cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Somente teu nome, Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Declare mais uma vez a honra. Assim, Senhor, Tu és digno. Tu és digno de toda a glória. E o poder ao Rei. A Ti somente, Senhor. Aleluia!
Glórias a Deus, louvado seja o nome que está acima de todo nome. Glórias e honra a Ti, Senhor Jesus. Te exaltamos, Te adoramos e honramos Teu santo nome, Senhor, neste lugar. Declaramos o Teu nome, Senhor, é um nome que está acima de todo nome. Declaramos, Senhor, a celebração neste culto é somente para o Senhor. Sem Tua presença neste lugar, Senhor, não faz sentido algum estarmos aqui. Mas declaramos Tua presença, Senhor, é reverenciada, Tua presença é desejada entre nós. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto. Adoramos o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Senhor que transforma as nossas vidas de glória em glória, o Senhor que perdoa os nossos pecados, o Senhor que nos lava, nos purifica pelo Teu poderoso sangue, o Senhor que nos redimiu, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do Seu Filho. Nós Te agradecemos, meu Senhor, pelo privilégio de estarmos nessa noite reunidos como família na fé, para adorar o Teu santo nome, para exaltar e declarar que o Senhor é digno de toda a glória e todo louvor para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza, queridos. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Que alegria recebê-los aqui conosco nessa noite tão especial, onde estaremos nessa oportunidade também celebrando uma cerimônia muito especial chamada Barbaracá. E antes que eu fale sobre, eu quero pedir por gentileza para que os pais com seus filhos que estarão envolvidos participando dessa cerimônia possam dirigir-se por gentileza lá no balcão de informação, aliás, lá na entrada, no hall, onde você será instruído ali o passo seguinte, tá bom? Pode os pais, por gentileza, com seus filhos estarem indo lá. Os demais pais, nós teremos aqui a pouco também, em um dado momento do culto, um momento em que a nossa equipe da Rede Kids estarão aqui na frente com as placas indicando as idades para que seus filhos possam participar, ou, aliás, continuar participando do culto de uma forma mais personalizada, tá bom? Nós anunciamos, eu preciso reforçar isso para a igreja, a nossa promoção que nós estamos organizando, uma feijoada em prol, isso aqui é muito importante nós entendermos isso, qual é a finalidade, qual é o propósito. Nós estamos organizando essa feijoada, ela é em prol da nossa instalação da nossa rede elétrica, né? Na verdade precisaram fazer tudo novo, um padrão de energia, e para isso é um investimento considerável. Até aqui, graças a Deus, graças à sua fidelidade, seus dízimos, suas ofertas, nós temos já adquirido boa parte do material que já está pago. Nós iremos entrar agora numa outra fase, uma fase essa que vai entrar com a questão mais da Copel e propriamente a aquisição do padrão, que isso vai exigir ali, o transformador, né? Que também vai exigir um investimento considerável. Para não ficarmos desorganizados financeiramente, nós vamos também fazer essa feijoada a fim de reverter e contribuir para que essa promoção possa abençoar este nosso projeto. E queremos pedir à igreja para estar nos ajudando, tanto adquirindo e oferecendo a outras pessoas também. É um investimento válido, né? Você sabe que essa feijoada é o melhor da terra, não é? É o melhor da terra. E queremos que você nos ajude, né? Você pode estar comprando durante a semana a secretaria da igreja. Alguns irmãos também estarão nos ajudando com uma venda. Você pode, após o culto, ir lá no balcão de informação e ali fazer a retirada, se assim você preferir, tá bom? Nós queremos dar boas-vindas, você que está conosco pela primeira vez, e queremos pedir por gentileza. Você não precisa ficar de pé, tá bom? E nem levantar a sua mão. Mas queremos identificar você de alguma forma. E queremos que você, por gentileza, possa, após o encerramento do culto, eu peço para que você faça isso, por favor. Você vai lá no balcão de informação, lá no fundo, naquela livraria ali, ó, e terá uns irmãos de jaleco azul. Eles estarão representando a nossa igreja também, com acolhimento,
e entregando a vocês uma lembrança que nós queremos deixar como sinal de nossa alegria, de nossa gratidão por tê-los aqui, e com certeza nossa alegria será ainda maior ao saber que vocês voltarão outras vezes. Amém, igreja? Glórias a Deus. Bom, nós vamos neste momento seguir com a nossa cerimônia, o Barbaracá. Nós valorizamos este ato tão importante, é válido, é importante, em um culto nós conduzirmos essa cerimônia. Por quê? Nós estamos valorizando uma transição tão importante de nossos filhos, que estão entrando agora na pré-adolescência, né, dos seus 12, 13 anos, e nós queremos muito proporcionar aos pais para que possam estar ministrando o coração dos seus filhos, como um rito de passagem, dizer: filhos, aqui agora é uma nova fase na vida de vocês, e nós estamos aqui para sustentar em oração essa nova fase que vocês vão enfrentar, uma fase de descoberta, né, adolescência, e queremos também com a igreja transicionar as redes, como nós vamos daqui a pouco explicar melhor sobre isso, né? O Barbaracá, o significado dessa palavra é filho da bênção, né? É um momento que nós estamos declarando as bênçãos sobre a vida dos filhos. Essa é uma cultura judaica que tem uma perspectiva de estar abençoando, liberando os filhos para uma nova transição, uma nova fase. Então nós queremos introduzir este momento e queremos fazer isso com muita alegria, em o nome de Jesus. Pastor Valdemar, por favor, meu precioso, nós iremos receber com alegria aqui os nossos queridos com os seus pais. Acho melhor acender a luz, por gentileza, para nós, amados. Obrigado, queridos. Vamos lá então, meus irmãos, receber os nossos queridos adolescentes. Eu quero chamar aqui, eu vou citar o nome deles primeiro, e os pais aos quais os acompanham. Então nós vamos receber primeiro a Angélica Rafaela, acompanhada da Sandra e do Adriano. Percebam que eles entram na frente, porque a noite é deles, amém? A bênção é sobre eles. Eu chamo aqui o Elias Henrique, acompanhado da Josiane e João Carlos. Convido também o Lorenzo Luca, o João Emanuel, e acompanhado da Gesislaine e João. Convido também agora o Lorenzo Luca, acompanhado da Aline e Cláudio. Convidamos o Luiz Diego com a Thaís e Diego. Chamo também o Miguel Henrique, acompanhado da Franciele. Por favor, entre a Mirela Paraguai com a sua mãe Daniela. Convido o Murilo Margonar com a Maíse e Tiago. Vamos receber também a Sara Sete com a Deliane.
E para fechar esta equipe maravilhosa deste Barbaracá, a Sofia Castanheiro, acompanhado da Amanda e Luiz Fernando. Muito bem, sejam bem-vindos. Que alegria receber vocês aqui, que momento especial, hein, meus queridos? Nós imaginamos que vocês têm uma história muito bonita para compartilhar conosco, não é? E nós iremos um pouco conhecer a historinha de vocês. A igreja deseja conhecer um pouquinho a história de vocês, com algumas criatividades também, não é? E para isso foi preparado com muito carinho um vídeo que nós iremos assistir juntos. Vamos acompanhar? Eu me chamo Angélica Rafaela da Mota Vilas Boas. Eu nasci dia 12/2/2014. O nome do meu pai é Adriano Gonçalves Vilas Boas e o nome da minha mãe é Sandra Gonçalves da Mota. Meu time preferido é o Corinthians. Nas horas vagas eu gosto de jogar xadrez. Minha comida preferida é macarronada. Minha profissão do futuro é ser professora de educação física. Minha travessura de infância é, uma vez eu coloquei a minha irmã no banco de passageiro, né? E chamei ela pra brincar de carro comigo, né? Aí, no que eu fui, né? Eu tava dirigindo lá de boa, sem apertar em nada. Aí eu quis apertar assim, apertei, soltei. Eu acho que é freio de mão, né? Eu esqueci. Mas eu acho que é freio de mão. Soltei o freio de mão. O carro foi parar lá na porta vazia, você acredita? Com a minha irmã dentro. Meu versículo preferido é: no princípio Deus fez os céus e a terra. Gênesis 1:1. Meu nome é Luiz Diego Mansano Silva. Eu nasci no dia 8/5/2014. O nome do meu pai é Diego Henrique Silva e o nome da minha mãe é Thaís Alves Mansano. Meu time preferido é o Corinthians. Nas horas vagas eu gosto de conversar com meus amigos e jogar. Minha comida preferida é estrogonofe de carne. Minha profissão do futuro é programador. Minha travessura da infância foi: eu tava com um pente na mão, aí eu tava penteando o cabelo, né? Aí a TV travou, aí eu joguei o pente na TV. Meu versículo favorito é Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu nome é Elias Henrique Batista Leite. Eu nasci no dia 3/2/2014. O nome do meu pai é João Carlos e o nome da minha mãe é Josiane. Meu time preferido é o Corinthians. O que eu gosto de fazer nas horas vagas? Eu gosto de andar de bike, jogar futebol, brincar e ficar no celular. A minha comida preferida é hambúrguer. Eu desejo ser no futuro, quando eu crescer, um jogador de futebol. Uma travessura da minha infância, eu tava na escola e tem um monte de gente tem patinete elétrico lá na escola. Aí uma vez eu tava conversando com os meus amigos, eu coloquei o pé assim no patinete elétrico, isso é de pôr mesmo. E aí eu acabei derrubando o patinete sem querer. Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu nome é João Emanuel Oliveira Cavani. Eu nasci no dia 13/5/2013. O nome dos meus pais é João Luiz Cavani e Gislaine Cristina de Oliveira Cavani. O meu time favorito é o Palmeiras. Eu gosto de desenhar. A minha comida preferida é estrogonofe de frango. A minha profissão do futuro é ser professor. A minha travessura da infância foi quando eu comi terra do vaso de flor da minha mãe. O meu versículo preferido é o Salmos 42, versículo 5. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei, Ele é meu auxílio, Deus meu.
Meu nome é Lorenzo Luca Galera Silva. Eu nasci no dia 9 de outubro de 2014. O nome do meu pai é Cláudio Henrique da Silva e o nome da minha mãe é Aline Milane Galera. Meu time preferido é o Corinthians. Nas horas vagas eu gosto de jogar vôlei e desenhar. Minha comida preferida é macarrão ao molho branco. Minha profissão do futuro, eu quero ser advogado criminalista. Uma travessura da infância é que uma vez eu peguei o sapato do meu pai e chutei e acertou dentro da televisão. Posso tudo daquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Meu nome é Miguel Henrique Fernandes Caramão. Eu nasci no dia 3/11 de 2014. O nome do meu pai é Delcis Caramal e o nome da minha mãe é Franciele Caramão. Meu time preferido é o Corinthians. Nas horas vagas eu gosto de jogar bola e passear com meus amigos. Minha comida favorita é estrogonofe de frango. Minha profissão do futuro é ser jogador de futebol e médico. Minha travessura na infância foi quando eu tava brincando de esconde-esconde, eu fui subir em cima da árvore, aí o galho quebrou, eu despenquei da árvore, quebrei o braço. Meu versículo favorito é o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. O meu nome é Mirela Paraguai da Veiga. Eu nasci dia 11 de novembro de 2014. O nome do meu pai é Guilherme José da Veiga e o nome da minha mãe é Daniele Paraguai. O meu time preferido é o Palmeiras. Nas horas vagas eu gosto de dormir. A minha comida preferida é estrogonofe de carne. A minha profissão no futuro é ser advogada. A minha travessura foi cortar o meu cabelo curtinho até aqui, porque eu queria ficar igual as outras meninas, aí acabou que eu fiquei igual a Beisola. Meu versículo preferido é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Eu nasci no dia 23 de agosto de 2013. O nome do meu pai é Thiago Margonar. O nome da minha mãe é Maís Margonar. Meu time preferido é o São Paulo. Nas horas vagas eu gosto de jogar bola e jogar Valorante. Minha comida preferida é churrasco. Minha profissão do futuro é jogador de futebol. Minha travessura da infância é quando eu tava na chácara, soltando bombinha com meu amigo, daí eu fui no vizinho. Quando eu fui acender a bombinha, eu queimei meu dedo, taquei num monte de palha lá e pegou fogo em tudo. Lá minha mãe ficou brava e meu tio foi tacar uns baldes de água lá pra apagar. Meu versículo preferido é Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Meu nome é Sara Setes Capim. Eu nasci dia 6 de fevereiro de 2014. O nome do meu pai é Adriano Escapim e o da minha mãe, Deliane Cristina Sete. Meu time preferido é o Palmeiras. Eu gosto de assistir série e mexer no celular. Minha comida preferida é estrogonofe de frango. Minha profissão do futuro é ser modelista. A minha travessura é que um dia eu estava no sítio com a minha prima e a gente foi sair e achamos uma terra pra gente fazer barro. Daí a gente fez barro, ficamos brincando lá e ninguém sabia onde a gente estava. E a gente só foi lá depois que a gente já estava tudo cheio de barro e só ficava os nossos olhos, porque a gente estava tudo cheio de barro. Meu versículo preferido é Eis que venha sem demora. Apocalipse 22:13. Meu nome é Murilo Margonar. Meu nome é Sofia Castanheiro Santana. O dia que eu nasci foi dia 26/2/2013. O nome do meu pai é Luiz Fernando Ribeiro Santana e o nome da minha mãe é Amanda Renata Castanheiro. Meu time é Corinthians. O que eu gosto de fazer é jogar vôlei. Minha comida preferida é estrogonofe de frango. Minha profissão do futuro é médica. Minha travessura da infância foi quando eu comi o batom da minha mãe achando que era chocolate. O meu versículo tá lá em João
14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muito bem. Quantas histórias bonitas, lindas histórias. Quanta criatividade, hein, queridos? Atrás desses rostinhos lindos carregam histórias, não é? Ei, meus queridos, que especial. Mamães, papais que digam isso, não é? As histórias, as criatividades, não é? Eu só fiquei preocupado com uma coisa, viu, pastor Valdemar? Percebeu quantos corintianos, gente? Misericórdia, gente. O que está acontecendo com a nossa geração? Brincadeira, meus preciosos. Eu quero pedir para que os filhos possam olhar agora para os seus pais, por favor. E quero pedir para que os pais possam olhar para os seus filhos nos seus olhos. E pais, mamãe, papai, você possa dizer a eles, a ele ou a ela, essas palavras. Filho, você é um presente de Deus em nossas vidas. Você chegou ao período da adolescência, que é marcada por uma fase muito desafiadora. Mas abençoamos você, para que seja próspero em tudo que você fizer. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que você nunca se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, de todo o bom propósito de Deus. Que o temor do Senhor te guie todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Agora, filhos, ajoelhem na frente aí dos seus pais, que os pais vão liberar vocês uma palavra, uma oração. Eu quero pedir também que a igreja não assista esse momento, mas também em concordância com os pais, e sendo as suas mãos, igreja, que os pais estarão agora liberando, abençoando. Pais, você tem autoridade para liberar um futuro, um destino abençoado sobre os seus filhos. Então ore abençoando, da sua maneira, libere palavras de bênção. Eles têm sonhos para o futuro. Ore para que eles sejam grandes homens, mulheres de Deus nessa terra, sejam excelentes profissionais, que os desejos de Deus se cumpram sobre a vida deles. Alguns têm um desejo em se tornar um jogador de futebol, outros têm sonhos de se tornarem professores. Ore para que os sonhos de Deus se concretizem sobre a vida deles. Senhor, nós como igreja, nós queremos abençoar juntamente com os pais a vida dos seus filhos, declarando, Senhor, que eles sejam prósperos nessa terra, que eles sejam, ó Deus, bem-sucedido o caminho deles na Tua presença. Oramos para que o temor do Senhor venha guiar o coração deles todos os dias de suas vidas, Senhor. Pai, nós o abençoamos, declaramos, Senhor, o temor do Senhor sobre a vida de cada um deles. Que a Tua graça, Pai, continue sustentando através da oração dos seus pais. Nós como igreja, Senhor, nós concordamos com a oração dos seus pais e declaramos, sejam abençoados em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Pode se levantar, filhos, e vocês já vão receber esse presente dos seus pais, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Pode entregar a eles. A Bíblia é algo tão especial para o coração de vocês. Esse é o maior presente que nós podemos, os pais, dar aos filhos. E com certeza é um legado poderoso para a vida deles, não é? Crescer cada dia na presença do Senhor. E quero orientar também agora os filhos. Filhos, vocês vão olhar agora para os seus amados pais. E vocês vão liberar uma palavra agora de gratidão para os seus pais. Para sua mãe, para o seu pai. Diz aí, filhos, digam a eles: Pai, obrigado por me trazerem até aqui. Eu decido andar no caminho de Jesus e fazer da minha adolescência uma fase de descoberta sobre quem é Jesus e o que Ele deseja para mim. E eu desejo andar segundo os seus propósitos.
essa palavra que recebo hoje será sempre lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém. Amém. Pode abraçá-los agora. Abraça aí esses filhos. Isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso mesmo, pais. Abençoando. Eles vão entrar agora numa fase de descoberta, não é? Alguns já estão vivenciando isso. Haverá muita influência, é verdade, mas sabemos que eles serão muito mais apoio por parte de vocês, por estarem numa igreja, por estarem aprendendo o caminho do Senhor. Pais, continue perseverando na oração pelos seus filhos, continue guerreando pelos seus filhos, continue insistindo com eles, ensinando o caminho que devem andar, abençoando os seus filhos, trazendo junto no caminho, na presença do Senhor. Agora, os pais podem estar por um momento aí, né, deixando seus filhos, por favor. E os pais podem deixar eles aqui. Os pais podem voltar para os seus lugares, por gentileza. Eu quero chamar aqui a Aline, que estará neste momento tanto uma palavra de despedida para vocês. Vocês caminharam na Rede Kids, foram servidos através dessa rede, através de uma equipe que ensinaram vocês também, que foram parceiros com os pais de vocês quanto ao ensino da palavra. E nós queremos, né, que a Aline possa representar também essa fala tão importante para a vida de vocês. Boa noite, igreja, a paz. Boa noite, queridos. Hoje é um dia muito importante na vida de cada um de vocês. Hoje vocês estão indo para um novo ciclo com Jesus, né? Na Rede Kids nós vivemos histórias incríveis. Eu olho para alguns rostinhos aqui, nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos, mas agora chegou a hora de vocês seguirem, né? E esse momento não é apenas uma troca de sala, uma troca de líder, mas sim é uma nova etapa mesmo com Jesus, onde vocês descobrirão o propósito de vocês, o chamado de cada um. E o Senhor vai continuar seguindo vocês, cuidando de vocês, guiando vocês, por onde vocês forem. E o nosso desejo da Rede Kids é que vocês sejam fortes e corajosos e apaixonados por Jesus. Nós oramos por isso. E que lá vocês mergulhem em águas mais profundas. Para os pais, para as famílias, nós também deixamos um recado, que eles cresceram apenas na idade, mas ainda precisam de vocês. Assim como o pastor Rodrigo disse, vocês são o principal discipuladores dos seus filhos, né? Então, eles precisam de vocês ainda nessa caminhada, fortalecendo eles, orando por eles principalmente. Esse é o nosso desejo para vocês. E Vi, essa galera agora é toda sua. Vocês não são o futuro da igreja, vocês são a igreja do agora. Lembrem-se disso. Todo seu, Vi. Estou até um pouco emocionada, porque tem alguns que eu tenho história ali. Eu nem sabia que ia fazer o Barbaracá. O Miguelzinho, por exemplo. São seus. Receba. Graça e paz, igreja. Ó, tia Aline, confesso, se eu soubesse que era tudo corintiano assim, a gente ia rever algumas coisas aí. Misericórdia. Peço a oração de vocês, irmãos, aí durante a semana. Lembre da gente que vamos estar acolhendo essa galera. Mas que alegria estarmos aqui hoje. Nós saudamos você, papai. E é muito legal estar aqui em cima. Eu estou vendo os rostinhos ali do pessoal que tem filho um pouquinho mais novo, pastor. E eles estão tudo assim, ó. Meu Deus, daqui um dia é o meu que está lá na frente. Glória a Deus por isso, porque essa cerimônia, como o pastor disse, significa o filho da bênção. Então sintam-se abençoados. E como é importante ter a bênção dos pais
para essa transição que vocês estão vivendo. Mas antes de falar para vocês, eu gostaria de falar para você, pai, você que trouxe o seu filho até aqui à frente. Quero complementar a palavra da Aline, e como o pastor já disse, o salmista no Salmo 127 vai dizer que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E se você trouxe o seu filho aqui à frente para uma cerimônia como esta, esse processo e esse adjetivo que o salmista usa para os filhos, flechas, não se exclui a partir de agora. E o processo para que uma flecha seja lançada, ela precisa ser esticada. Então você, papai, você, mamãe, a adolescência é a fase do esticamento, se é que eu posso usar essa palavra. Você não pode e não precisa terceirizar suas tarefas e suas responsabilidades como pai, mas nessa fase é onde você vai apontar a direção para onde o seu filho vai ir. Então, que nessa noite, você, pai, que trouxe o seu filho até aqui, você que está se preparando para que esse dia chegue, eu gostaria que você lembrasse desse Salmo 127, porque flechas foram feitas para ser lançadas e a adolescência não pode interromper esse processo em momento algum. E para vocês, adolescentes, agora a gente entra numa fase de novas descobertas, novos sentimentos, mas também algumas dúvidas, algumas incertezas. As coisas parecem ficar um pouco mais difíceis, mais complicadas, mas tudo isso é o processo de esticamento. Estou até inventando palavra hoje, gente. Mas é isso que acontece nessa fase. Vocês serão esticados e serão lançados e alçarão altos voos em nome de Jesus. E para isso, nós estamos aqui como Rede Up Teens hoje, dando acolhida para vocês. Tem uma galera que já vai vir receber vocês aqui à frente. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso encontro às 8 horas e vai ser um prazer, porque aqui a gente já conhece alguns rostinhos, alguns corintianos inclusive, mas a gente crê, né, pastor, que Deus vai fazer a obra, em nome de Jesus. Posso ouvir amém, igreja? Oh. Eu quero dizer que, como coordenação da rede, como liderança, como staff, se você está aí, já quero que você se prepare para a gente receber essa galera, mas vai ser um prazer receber, acompanhar vocês. Saibam que aqui nós não somos só 4 paredes, nós não somos só um lugar para frequentar, mas nós somos uma família para ser vivida dia após dia também como adolescentes, tá bom? Sejam bem-vindos. Eu quero convidar você a se colocar de pé, todo mundo, enquanto nós louvarmos essa canção. Você adolescente, coordenação, staff, você que participa com a gente, por favor, vamos dar um abraço nessa galera e recebê-los e abençoá-los em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos continuar celebrando e adorando ao Senhor. Mas vamos fazer isso agora também com nossos louvor financeiro, nossos dízimos e ofertas. Se você veio preparado, sentindo no seu coração de participar disso, entendendo que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, tá bom? Para sair sabendo que Deus cuida de nós, Ele é provedor. Enquanto também cantarmos essa próxima canção, ou não sei se essa também vai continuar, é outra, né? Nós vamos ter aqui nossos monitores da Rede Kids, com as plaquinhas levantadas, com a idade, para que as crianças venham à frente e sejam direcionadas para a salinha com elas depois. Tá bem, tá bom? Então fiquem atentos aí, crianças, pais e mães, para este momento. Vamos continuar celebrando. Depois dessa festa, declarar em uma só voz, e Ele é o Rei da Glória, amém? Em uma só voz, nós o exaltamos, em um só coração, nós declaramos que Tu és bem-vindo. Tribos, raças, onde reconhecer que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. O Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Em uma só voz, nós o exaltamos, em um só coração, nós declaramos que Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Tudo está debaixo de Ti, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção, e és Rei, Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim, e és Rei, Senhor de tudo e de todos. Como um só povo Te adoramos, Jesus. Venha em nosso meio, seja presente,
conduza nossos corações. Precisamos de Ti e clamamos o Senhor nessa noite. Queremos declarar em uma só voz, somente a Ti. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, a hora Vamos declarar em uma só voz, somente a Ele. O Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém, igreja? Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Glórias a Deus. Valeu, precioso. Obrigado. Meus irmãos, Deus continue abençoando vocês, o Senhor de louvor. Glória a Deus pela entrega, o coração de vocês. Glórias a Jesus, a todos os irmãos que estão servindo de uma forma tão linda esta igreja. Que bênção. Bom estarmos juntos. Meus irmãos, quero pedir para que você tenha tranquilidade no seu coração. Nós vamos à palavra do Senhor neste momento. Talvez nós não manteremos o comum horário que costumamos eventualmente assim estar. Talvez teremos um pouquinho mais, mas não iremos elongar essa mensagem. Eu falo isso para você não perder o que Deus deseja falar ainda com você neste lugar. Amém? Ainda porque eu creio que Deus já está falando no seu coração. E já está sendo preparado também uma cantina, através da Rede Kids. Você poderá, assim preferir, dedicar mais um tempo aqui conosco, após o culto, com a sua família. Será muito bem-vindo, muito especial tê-los ali também. Um tempo bem agradável. E tudo isso também em prol, para investir no próprio ministério dessa rede, que tem, como as demais também, feito, dedicado com tanta alegria, com tanto o coração no que fazem. Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos meus. Eu quero chamar você para abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo número 1, Salmo 1. Pega a sua Bíblia. No Salmo número 1 é o que nós iremos meditar nessa noite. Essa palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Salmo número 1. Nós estamos falando sobre um assunto relevante para a nossa caminhada como cristãos, como servos de Deus. Falando sobre a importância de nós desenvolvermos uma maturidade em nossa caminhada de fé, de aprofundarmos nossas raízes, de sairmos da motivação para a maturidade. Eu quero nessa noite, irmãos, falar uma palavra muito especial ao seu coração. Eu quero conversar hoje com os irmãos, tanto uma palavra ela pastoral, uma palavra direcionada aos nossos corações, que primeiramente encontrou meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, Salmo número 1. Queridos, nessa noite nós vamos falar de uma palavra, um tema tão relevante. Nós vamos falar sobre enraizado na palavra. Enraizado
na palavra. Quando a minha família foi alcançada pelo Senhor Jesus, através de uma missionária, Ana Silvia, eu desejava, se Deus me contemplasse ou me abençoasse com uma filha, este é o nome que eu daria ela para homenagear essa serva de Deus, porque ela marcou muito a nossa história ao evangelizar a mim e minha família. Eu tinha os meus 7, 8 anos e uma das coisas que eu ganhei foi logo uma Bíblia. Ela me falou muito sobre a palavra de Deus, a importância dela. Os meus pais, que não tinham nenhum conhecimento bíblico e eram muito limitados quanto a propriamente a leitura, por eles não terem uma oportunidade de desenvolver uma leitura, então com isso dificultou também deles até ler a palavra, mas não faltava incentivo tanto a mim e aos meus irmãos. A sua maneira de ensinar, mas a minha mãe, ela dizia uma coisa que vira e mexe, eu compartilho aqui, porque eu acho isso muito interessante. O seu desejo de me ensinar sobre a palavra, ela dizia assim: olha, Rodrigo, é tão importante você ler a palavra, que no dia que você tiver uma prova na escola, basta você ler 2 versículos que você saberá fazer toda a prova. E eu confiei literalmente neste conselho da minha mãe. Chegou finalmente o dia da prova, eu já estou com esse conselho na minha cabeça há um tempo, já estou com meus 11, 12 anos, finalmente chega o dia da prova. Confiei tanto que eu nem estudei. Fui para a escola ansiosamente para saber se vai dar certo esse conselho. Finalmente, antes de entregar a prova, eu vou na minha mochila, rapidamente pego, olho, leio 2 versículos. E ainda um pouquinho de incredulidade para garantir, leio mais 2. Então li 4 para garantir. Leio, não lembro exatamente o que eu li, só sei que na hora só esperei a prova chegar ansiosamente. Eu não sei o que vai acontecer, mas vou acertar tudo. E qual foi a conclusão, irmão? Acertei nada. E agora? Faltava, é claro, explicar uma coisa, né? Naquele tempo, minha mãe aprendendo a fé, mas ela faltou dizer uma coisa: olha, a palavra declara, filho, que o Espírito Santo, ele vai trazer à memória tudo o que o Senhor Jesus havia dito. Está na Bíblia. Ele vai trazer à memória. Aplicando para uma prova, é o seguinte: o Espírito Santo, ele vai trazer na sua memória tudo aquilo que você estudou. Faltou só acrescentar essa parte. O segundo conselho que eu marcou muito o meu entendimento, imprimiu na minha mente, que me fez apaixonar tanto pela palavra de Deus, foi através de um discipulador, um líder que durante muitos anos ministrou a célula na minha família. Nós tínhamos um grupo e ali todas as terças-feiras era o nosso encontro. E ele ensinou uma coisa muito importante, eu desejando aprender tanto sobre a palavra, ele falou para mim uma coisa: Rodrigo, você não precisa saber tudo sobre a Bíblia, porém, você precisa saber o suficiente para que a sua fé se mantenha em Cristo. Você precisa saber o suficiente para que a sua fé se mantenha em Cristo. Isso me abençoou demais, porque eu desejava aprender tudo sobre a palavra de Deus. E quando ele falou esse conselho, me marcou demais. Hoje, esse meu amigo, o pastor Wagner Ishi, ele marcou muito com este conselho. E sinceramente, meus irmãos, nós temos olhado com carinho, com muito amor para essa amada igreja. Uma das coisas que nós mais desejamos aqui, como liderança, como pastores, como conselho, como líderes de células. E eu falo aqui por parte de nossos irmãos e irmãs que têm liderado células ou pequenos grupos. O que nós mais desejamos é de ver o crescimento espiritual dessa igreja. É de ver os irmãos crescendo na fé, crescendo no entendimento, crescendo em uma consagração com Deus. Vivenciar uma vida cada dia transformada, madura, ao ponto de impactar outras pessoas, evangelizar outras pessoas através do seu testemunho. É isso que nós desejamos. Como nós iremos alcançar a cidade? Através do testemunho daqueles que são maduros na fé, para cuidar de outras pessoas. No entanto, algo tem nos despertado um alerta por esses dias. Nós fizemos
Recentemente, levantamos como fosse um diagnóstico e perguntamos para alguns líderes qual é a deficiência ou a dificuldade que tem encontrado na sua célula. E parece que até ensaiaram uma resposta ao dizer o seguinte: olha, o que eu estou mais preocupado em ver na minha célula são a falta de conhecimento da palavra de Deus. E eu indaguei, mas isso se refere a pessoas que estão chegando agora, foram no retiro recentemente, nunca vieram numa igreja, agora estão vindo na igreja, ou é um visitante. Ele fala: não, pastor, não são meses, esse é uma compreensão, estão aprendendo agora. Mas o que me preocupa é de pessoas há muitos anos na igreja, que não sabe manusear a Bíblia, não sabe um versículo, explicar um versículo, e tem uma dificuldade mesmo de conduzir uma palavra. Isso me despertou uma coisa, ao pensar, como está a raiz, como nossos irmãos, como eles estão entendendo a palavra. Eles estão vindo na igreja, frequentam nossos cultos, ministram a vida de outras pessoas, e me faz pensar, irmãos, todos os ministérios temos na igreja, desde as crianças à terceira idade, desde ministério visível, como aqueles que exercem ministério nos bastidores, e são diversos, todos eles, sem exceção. O que me chama a atenção é, será que nós estamos confiando uma liderança em quem não tem maturidade alguma espiritualmente? Será que nós estamos confiando nossos filhos, nossas crianças, a quem não tem exercido uma maturidade ou crescido na fé? A quem nós estamos confiando para que possa ministrar na vida de outras pessoas? A quem nós estamos inserindo em um ministério sem sequer ter uma raiz na palavra, sem ter aquilo que é o mais importante, é uma raiz sólida, uma convicção, ao ponto que essa convicção venha a refletir nas suas atitudes, nas suas renúncias, nas suas entregas, saber lugares onde coloca a planta dos pés. Eu fico pensando, irmãos, rendeu um alerta sobre isso. A quem nós estamos confiando uma liderança, a quem nós estamos confiando um ministério? Como nós estamos exercendo através da nossa vida? Será que estamos crescendo, amadurecendo na fé? E eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso nessa noite. Vamos à leitura da palavra, irmãos meus. Salmo 1, do verso 1 ao verso 6. Um salmo tão conhecido, e eu gostaria de ler a partir do primeiro versículo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há uma distinção clara aqui daquele que serve a Deus com aquele que não serve. Classificaremos este, conforme o salmista está escrevendo, o justo e o ímpio. E podemos trazer uma classificação ou uma descrição destes com essas seguintes definições. O justo é aquele que busca a Deus. A vida dele é como uma árvore frutífera. Ele está frutificando. Ele tem uma estabilidade espiritual. E os frutos que vem a produzir através da sua vida com Deus, são frutos que permanecem. Já o ímpio, não é uma pessoa mal que pensa, olha o ímpio. Não, o ímpio, ele é conhecido com atitudes daqueles que ignoram a Deus. E muitos ímpios podem estar até mesmo dentro de uma igreja. Não é que rejeitam a Cristo, rejeitam a graça, não. É aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E como é a vida deste? É como uma palha que dispersa pelo vento.
ele vive uma instabilidade espiritual e tudo que ele produz simplesmente não permanece. Não permanece. Eu trouxe aqui, queridos, algo para tentar simbolizar a vida daquele que está com as suas raízes sendo nutridas. E é nutrida onde? Na palavra de Deus. Porque nós podemos olhar para uma árvore, olhar para os seus frutos e ficarmos admirados. Mas nós não sabemos, acima de tudo, que é o mais importante daquilo que é um deslumbre, que é as suas raízes. Como está sendo nutridas as suas raízes? Aqui podemos olhar a vida de uma pessoa que serve a Deus e pensamos, olha que pessoa abençoada. Mas o que sustenta a caminhada de um crente é exatamente aquilo que a gente não vê, assim como não enxergamos a raiz de o que sustenta uma árvore. O que sustenta a vida de um crente que há de permanecer firme, constante, frutífero na sua caminhada, é exatamente aquilo que só Deus vê. Deus vê o seu conflito contra maus pensamentos. Deus vê o quanto você tem lutado em oração contra desejos pecaminosos. Deus vê quanto você ora durante o seu dia. Deus vê o quanto você tem dedicado tempo para buscar a Ele, tem perseverado em ler a palavra, mesmo muitas vezes não entendendo, mas o Senhor testemunhou isso. São coisas que na nossa caminhada no dia a dia, que vai fazer toda a diferença, principalmente quando depararmos com os ventos da vida. É admirável olhar para uma árvore, mas o que sustentará, com certeza, serão as suas raízes. E conforme a revelação da palavra do Senhor neste salmo, traz uma separação muito clara que nós podemos olhar sobre o justo. Ele é como uma árvore junto, olha que tremendo isso. Olha no versículo 3 na sua Bíblia, por favor. A Bíblia está escrevendo que ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Uma corrente de águas. É tremendo pensarmos que, independente de qualquer coisa, ele está firmado em uma raiz tão profunda que está sendo nutrida, corrente de águas. A água é símbolo da palavra de Deus. As águas, torrentes, está fluindo a palavra de Deus no seu interior. Já um ímpio, ele é semelhante como uma palha que o vento dispersa. Eu até recapturei, consegui resgatar aqui algumas palhas, irmãos, para simbolizar a vida que ele, tanto que ouve a palavra de Deus, não pratica, aquele que tem uma fé, mas não é uma fé sólida. Sabe por quê, irmãos? A primeira coisa que nos faz entender diante dessa verdade da palavra do Senhor, que a fé sem raízes é como palha que o vento dispersa. É como palha que o vento vai dispersar. Pode vir os ventos. E muitas vezes nós iremos perceber que aqueles que estão firmes na presença do Senhor, irmãos, independente de qualquer circunstância, ele permanece. Os ventos podem ser ventos de circunstâncias, dias maus, dias difíceis, mas não abandonam a fé. São ventos de doutrinas por aí. Apóstolo Paulo já havia mencionado essa preocupação, que seria uma tendência que a igreja iria enfrentar nos seus dias aqui na terra. Lidar com o espírito de engano, lidar com falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas. Já havia alertado pela palavra de Deus que a igreja iria deparar com muitos ventos de engano. Nós passamos por vários ventos na nossa vida. Talvez um que a igreja, em todo sentido, em todo o mundo passou, foi a pandemia. Foi um vento forte que balançou a estrutura de muitos. Mas sabe, o que nos chama a atenção,
que a necessidade de haver o vento e simboliza uma força, e o vento vai levar embora somente aquilo que não tem peso. O vento leva embora aquilo que não tem peso. A pandemia levou muitas pessoas fora. E eu pergunto, onde estavam a raiz dessas pessoas? Que não conseguiram se sustentar na fé, quando exigiu mais que sustentassem em oração, em família. Porque enquanto uns assim, eu esfriei, não consegui mais na igreja, outros, por saber que estavam impossibilitados de não poder reunir como família, mas dedicaram em oração em família, oraram juntos, romperam barreiras, cearam junto em casa, e quando retornou para este ambiente, voltaram ainda firme na presença do Senhor. O vento leva embora aquilo que não tem peso, acaba dispersando aquilo que está somente numa superficialidade. Quer saber? Muitas vezes Deus sopra ou permite ventos, e este vento não é um vento de avivamento, é um vento de provação, para mostrar onde nossa fé está, para ver que eles estão na superficialidade, ou aqueles que estão enraizados no temor de Deus. Porque aquele que está enraizado a sua fé, que está sendo nutrido pela palavra de Deus, pode vir um vento, ele não se abala, pode até balançar suas folhas, mas ele permanece firme. Para lá, para cá, pode vir. Agora, o que dizer com aqueles que são semelhantes como uma palha que o vento dispersa? Se vier um vento, na sua fé, você vai permanecer, ou a sua fé, ou a sua caminhada com Deus é tão superficial, que não precisa ser muito forte um vento, para que quando vier, não permanece. Aí vive uma inconstância. Um vento já leva. O vento, porque a fé ficou somente na emoção. Eu estou sentindo. Aí de repente eu estou sentindo mais. Aí acontece alguma provação, aí abandona a palavra, aí vem o vento, acaba levando. Foi como uma palha. E isso tem me chamado a atenção, irmãos, como Deus me meu coração sobre isso. De ver a necessidade urgente, irmãos, de nós nutrirmos nossa raiz na palavra de Deus. Porque o que vai sustentar a nossa caminhada na fé, sem dúvida alguma, queridos, é o quanto nós estamos nos fortalecendo nossa fé, nos aprofundando na palavra do Senhor. Porque a fé sem raízes é como uma palha que o vento vai levar. Porém, a fé enraizada é uma fé nutrida. A fé que está enraizada é uma fé nutrida. Está enraizada na palavra de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Que chance tem de morrer uma planta se está sendo nutrida, as suas raízes. E às vezes nós queremos ficar preocupados só com a aparência. Sim, muitas vezes é o cristão. O que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, o que não deve, o que não pode. E ficamos pensando nas aparências e cuidamos das folhas. Mas como que está a sua raiz? A sua dedicação na fé? A sua vida com Deus? O seu temor com Deus? Como está o seu coração? Se tem um temor, se tem uma raiz na presença de Deus? Irmãos, eu vi muitas pessoas ficando no caminho, a qual diziam, eu já tenho uma fé em Deus. Longe de nós se afastar da presença do Senhor. Quer saber, irmãos, estão desviados. É uma expressão forte, mas a Bíblia que fala isso. Voltaram para a lama. E eram pessoas que diziam, não, nós já temos raiz na igreja. Não é ter raiz na igreja, irmão. É ter raiz na fé com Cristo. Porque aqueles que têm raiz na igreja, glória a Deus, mas às vezes pode tornar uma tradição religiosa. Eu estou na igreja há quantos anos? É uma tradição, Mas tem raiz na fé, raiz na presença de Deus, ao ponto que a sua vida, os seus passos impactam onde você estiver. Eu fico pensando, irmãos, a igreja de nossos dias, e vamos falar da nossa casa, não vamos olhar para fora não.
pensando, irmãos, como está sendo nosso crescimento na fé, nosso crescimento espiritual. Torna a dizer, eu tenho considerado isso, quem nós estamos confiando no ministério, quem nós estamos confiando coisas tão importantes no reino de Deus. Pessoas que têm profundidade na palavra de Deus, têm conhecimento da palavra. Conhecimento não é citar um versículo de cor somente, mas é que possa ser vivenciado no seu dia a dia, nas suas escolhas. De ver o quanto ele não negocia a sua fé com o mundo. Antes chamava de radical demais, ser chato demais, falar algumas coisas. E quer saber, tornou tão liberal, que ao ponto que há crente que não considera tais pecados como pecado. Imagina o ímpio. Se tem crente que não considera pecado como pecado, imagina aqueles que estão no mundo, que estão cegos espiritualmente. Como nós iremos convencer da verdade se o próprio crente está justificando que tal lugar ou tais coisas não é pecado? Como nós iremos evangelizar essa cidade, irmãos? Sendo que nós estamos presenciando ou compartilhando, compactuando com tais coisas, tais lugares, tais culturas. E o pior de tudo, nós estamos justificando, não é pecado. Se nós não temos uma consciência pela palavra de Deus, que tais coisas não é pecado, que não agrada o coração de Deus, como nós iremos evangelizar as pessoas que estão distantes da presença de Deus? E o que me incomoda é isso, um crente justificando que o pecado não é pecado, que tais coisas têm nada a ver, de ir tal lugar que não importa. Que mentalidade é essa, meu Deus do céu? Onde está uma raiz, irmãos? Onde está a nossa raiz? Tem que estar na palavra, precioso. Tem que estar na verdade. Precisa estar voltando seu coração na palavra de Deus, se consagrar a sua vida ao Senhor. Ah, já tenho tanta raiz já na caminhada, já fé com Deus. Olha a minha vida, olha, já sei de tudo. Pois é, isso é perigoso demais quando você se considera que sabe de tudo. Já sei de tudo. Nós, irmãos, temos que ter uma raiz na palavra de Deus, aquele evangelho da renúncia, o evangelho da consagração, o evangelho que Jesus disse: quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Agora tem crente que abandona uma vida de consagração, irmãos, e começa a justificar depois o porquê. Como se as suas justificativas estão acima da palavra de Deus. Como se as suas justificativas Deus vai dizer assim, Deus vai me entender. Torna a dizer para você. Sinceramente, tem coisas que Deus não entende. Deus vai entender. Sinceramente, não. Nem tudo Deus vai entender. E quer saber, nem tudo que nós achamos que Deus entende, Ele entende. Porque a palavra dEle é fiel. Deus não vai violar a sua palavra por conta de nossos caprichos, ou por conta de nossos milindres na fé, por conta de nós não desenvolvermos uma maturidade espiritual, queridos, não desenvolvermos nossa caminhada com Ele, uma vida na presença dEle. E como nós podemos olhar para essa palavra, queridos, e perceber duas coisas: o que está nutrindo a nossa fé e o que sutilmente está drenando nossa fé. O que faz muitas vezes nós sairmos de um culto cheio do Espírito Santo, de um retiro, de uma vigília, de um momento que nós dedicamos mais à oração, você sai tão cheio de Deus e diz: essa semana, meu Deus, melhor só se for o arrebatamento. Aí passa-se os dias, parece que vai drenando a sua força, o seu ânimo, aí de repente está murchinho. Até chegar o outro domingo, até chegar o próximo encontro, até chegar o próximo evento. Ai, meu Deus do céu. São coisas, irmãos, que vão drenando a nossa fé. A gente não percebe isso. Primeiramente, vamos pensar, irmãos, e considerar o que nutre a nossa fé. Exatamente isso, a palavra de Deus. É um alimento sólido. Meditar na palavra do Senhor, queridos. A oração nos nutre. Por isso que nós temos que buscar diariamente desenvolver uma vida de oração. Pergunte para si mesmo: quando eu serei uma pessoa de oração? Quando eu serei uma pessoa de oração?
Porque eu já sei sobre oração, eu sei o que é oração. Nossa necessidade nem tanto é saber sobre oração, um estudo sobre oração. O que nós precisamos é orar. Agora, não orar, isso é algo, irmãos, que faz que as nossas raízes sejam descuidadas. Você pode ter raiz na sua fé com relação a um fundamento de você crer em Jesus de todo o seu coração, que Ele é o Senhor Salvador da sua vida. Tem raiz. A questão que eu quero saber se ela está sendo nutrida. Se todos os dias essa raiz está sendo nutrida. Se está sendo nutrida com oração, oração sincera, oração de quebrantamento, oração da alma. Quero saber se está sendo nutrida através da comunhão com os irmãos. A comunhão, irmãos, nos alimenta, nos nutre a nossa fé, nossas raízes. Nós temos alegria de estar junto com os irmãos. Agora, como nutrir a nossa fé, irmãos? Se um lado nós estamos aqui dizendo, olha, eu estou cheio de Deus, eu quero ser cheio da minha vida do Senhor. Mas um lado está olhando de canto assim, uma pessoa que é distante, não gosta dela, ou alguma coisa está mal resolvida. Como vai transbordar seu coração na presença do Senhor? Não tem jeito. Comunhão com os irmãos. Então eu quero ter comunhão, quero ser cheio de Deus, mas sem comunhão, viver isolado, é ser intencional, queridos. Comunhão é abençoador. Eu amo estar em comunhão. Eu amo esse ambiente de comunhão. A adoração, você pode usar um instrumento e você dedicar seu tempo com o Senhor. Você pode usar um ambiente de louvor na sua casa. Você expressa a sua adoração ao Senhor no seu dia a dia. É você adorar ao Senhor, é um tempo também só você e Deus. Uma coisa é você orar juntamente com as pessoas, diferente é você orar sozinho, você estar ali adorando ao Senhor. Você não pede nada, você somente expressa adoração ao Senhor. O que Ele é santo, Ele é poderoso, você se expressa diante dEle. É adorar a Deus. Meditar nas Escrituras, meditar na palavra do Senhor, irmãos, não é esvaziar a mente, é encher a mente. A sua mente com a palavra de Deus. Isso seja através de um testemunho, você lê, ouve a palavra de Deus, é meditar na palavra do Senhor. Como essa palavra, ela vai governar minha vida hoje? É meditar. Agora, o que drena a nossa fé? Primeira coisa, irmãos, são pecados não confessados. Pecados não confessados. Isso drena a nossa fé. E nós podemos muitas vezes não perceber que sutilmente a nossa fé, a nossa raiz está secando, irmãos. Sabe o que é uma raiz está secando na vida de um cristão? É alguém que até mesmo não abandonou a fé, mas perdeu a alegria. Não abandonou sua fé, não nega Cristo, mas não tem ânimo para fazer mais nada. Não tem inspiração, não tem paixão. E muitas vezes, não é a razão total de todas as vezes, mas muitas vezes, o que é? Pecado não confessado. Porque às vezes nós caímos no engano, podemos muitas vezes nos automanipular, acharmos que pelo fato de termos conhecimento da palavra de Deus, que nós não precisamos nem confessar mais pecado. Misericórdia, irmão. Isso não é maturidade não, hein? Está confundindo as coisas. Se eu conheço a palavra de Deus e diz, olha, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Então, quando às vezes nós fazemos um diagnóstico com uma pessoa, por que você está triste, meu irmão? Por que você está triste, minha irmã? Está vindo na igreja? Estou vindo na igreja. Está em comunhão com os irmãos? Estou em comunhão com meus irmãos. Você participa de uma célula? Já participo de uma célula. Mas por que você está triste? Tem alguma coisa? Não. Agora seja sincero, seja honesto. O que está acontecendo? E se for sincero e transparente dizer, trata de algo que precisa ser confessado. Porque sem isso, irmãos, não flui. Continua drenando a sua fé. É como se entrasse alimento da palavra de Deus, viesse sobre você, mas vai drenando. Talvez se chegar na sua casa, já está a mesma coisa. Aí parece que a sua espiritualidade só funciona dentro da igreja. Porque até chegar em casa, já murchou tudo, já esvaziou, drenou tudo, porque não houve um quebrantamento nesse coração, não houve uma necessidade de arrependimento, não confessou diante de Deus. Coisas que não confessa diante de Deus.
Ou talvez já confessou diante do Senhor, mas e agora? A Bíblia nos ensina a orar, a confessar com pessoas maduras, pessoas de confiança. Abrir o seu coração, confessar, ore por mim, eu tenho um pecado, eu pequei, e eu violentei um princípio da palavra de Deus, e eu estou arrependido, eu me arrependo por isso. Não importa o pecado, mas precisa confessar, porque quando não confessamos, vai drenando a nossa espiritualidade, e quer saber, vai secando as raízes, e vai bater um vento, aí de repente explica o porquê de tantos anos já servindo na igreja, só agora algumas coisas começou a falar tanto com você, em questão de problemas que antes não te atingiam. Será que hoje algumas coisas estão deixando você chateado, triste, coisas que antes não te abatiam mais de forma alguma, e hoje seus tantos anos na caminhada, está evitando pessoas que antes você tinha uma compreensão de amor por elas, hoje está evitando. Se ela vai para lá, eu vou para cá. Se ela senta ali, está vendo o culto da manhã, eu vou vendo o culto da noite. Se ela vai tomar a ceia de manhã, para evitar qualquer coisa, eu vou à noite. Que cela que ela vai, para mim não ir? Misericórdia, irmãos. Se antes, eu quero estar com pessoas assim, eu quero estar junto dela, eu quero ajudar. Agora hoje, você crente, que já está há um tempo servindo ao Senhor, que se tem algumas coisas hoje, que está incomodando tanto você ao ponto que tornou você um crítico, deixou de ser um intercessor, deixou de ser uma intercessora pela igreja, e torna-se um crítico, e fala coisas que não deve falar por aí. Será que se não perdeu sua fé, mas as suas raízes deixaram de ser nutridas, não está nutrindo mais, aí você passa a olhar com seus olhos naturais, fica zangado com coisinha, zangado com tal coisa. Oh meu Senhor, parou de crescer, porque a vida de um cristão cresce com as suas raízes. Sabe, irmãos, é quando é ser deixado levar por maus conselhos, vai drenando, é um ambiente que se afastam de Deus. O crente precisa, o crente maduro, ele sabe onde coloca a planta dos pés, ele sabe onde deve ir. Ambientes que nos afastam da presença de Deus, e você vai observar que, olha só, o primeiro versículo diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Primeiramente, não anda, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o poder de influência. Ele a passa primeiramente ouvir ou andar no conselho dos ímpios, ele se detém no caminho dos pecadores, ele está andando, de repente ele se detém, ou seja, ele para, ele dá atenção, depois ele senta na roda dos escarnecedores, ou seja, começa a fazer parte. Se estabelece ali a mesma mentalidade. É assim. E saiba de uma coisa, irmão, são distrações que acabam substituindo a comunhão com Deus. Como isso acaba drenando a nossa espiritualidade, nossa comunhão com Deus. Vai drenando. Porque nós estamos permitindo coisas nos distraiam. Nós estamos tão distraídos, irmãos, nem percebemos que estamos esfriando ou deixando que coisas aleatórias, sem propósito, e vai e olha de cá, e deita no sofá, e vai para a mesa, e vai para tal lugar, visita um parente que há muito tempo não veio, vai lá, fica distraído, vai para o culto, não vê a hora de começar, de terminar logo, porque já está pensando no que vai ver depois. Misericórdia! Vai drenando. Considere tudo que está roubando o seu tempo com Deus como algo que está drenando a sua fé, a sua espiritualidade. Sabe o que vai ser diferente? Quando deparar com os ventos dessa vida. Os ventos, irmãos. E orar não permite a gente continuar e falar um tanto mais de coisas que precisamos considerar. Mas eu preciso concluir com essa palavra que Jesus disse em João 15, verso 5. Palavra essa que eu encorajo você a debruçar durante essa semana em João 15, verso 5. Eu gostaria que você, ao ler este capítulo, você observasse quantas foram as vezes em que Jesus usou a palavra permanecer. Quantas vezes cita nessa palavra?
Eu não quero saber somente um número, e não vou dar para você também os números, mas eu quero que você considere a importância dessa ênfase, permanecer. Olha o que Jesus disse em João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Olha o que Jesus disse claramente: sem mim vocês não podem fazer nada. Se permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, cuja sua folhagem não murcha. Presta atenção numa coisa, irmãos. Aí no versículo 3, para a gente concluir, o pessoal de louvor pode vir aqui por gentileza. Aquele que está sendo nutrida a sua raiz todos os dias na presença de Deus, vai se aprofundando em Deus, em oração, em consagração. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo, tempo de Deus, hein? No devido tempo, ele dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. No devido tempo, vai dar os frutos, e preste atenção, irmãos, frutos é diferente de resultado. Resultado é tudo que nós podemos obter através de nosso mérito, de nosso esforço, nossa dedicação, nosso suor. Olha o resultado de um bom trabalho. Agora, fruto é através de uma comunhão com Deus. Fruto do Espírito Santo é uma caminhada que no devido tempo vai frutificar. Uma coisa também é diferente de fruto para resultado, que resultado é aquilo que você se realiza, desfruta e tem fim naquilo mesmo. Agora, fruto, todo fruto carrega dentro de si o quê? Sementes. Então, esse fruto vai permanecer, ou seja, vai gerar outros frutos, porque todo fruto carrega uma semente. Você se converteu, entregou sua vida a Jesus e está agora andando nele. Através dessa comunhão com Deus, há uma transformação de vida, suas atitudes, seu comportamento, a sua dedicação. E qual é os frutos agora dessa comunhão com Deus? Seus filhos foram impactados, desejam também essa vida de Deus. Olha os frutos, foi para os seus filhos. E os frutos sobre que estão seus filhos, não somente vai ficar com eles. Eles agora estão trazendo seus amigos para a igreja, traz para uma célula. Eles já estão guardando no coração essa palavra, porque vai abençoar também as suas futuras gerações. Frutos, irmãos, nós temos que buscar frutos que vão ecoar para a eternidade, para as futuras gerações. Nós estamos dedicando nossa vida a mais por frutos ou por resultados? É um devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Não murcha, irmãos, a vida de quem está na presença do Senhor, você percebe o vigor, o rosto, a expressão, a paz de Cristo. Se fosse para parafrasear este versículo e tentar deixá-lo de uma forma mais clara possível, se fosse parafrasear este versículo, ficaria exatamente neste entendimento: eu sou a fonte que nutre a vida de vocês. Quem permanece ligado a mim, recebe alimento, cria raízes profundas e produz muitos frutos. Mas quem se afasta de mim, perde sua nutrição espiritual e se torna vulnerável aos ventos da vida. Está vendo, irmãos, que Jesus disse a importância de nutrir, é permanecer nele, porque quando nos afastamos e deixamos de nutrir as nossas raízes, facilmente nos tornaremos vulneráveis aos ventos da vida. São fases, são momentos da vida, irmãos. Por isso que a palavra nessa noite é que nós devemos voltar para nutrir nossas raízes. Nutrir nossas raízes é voltar realmente para o jejum, para a oração, para a entrega. É voltar nosso coração para uma essência na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Só de pé, por favor, meus irmãos queridos. Nós vamos ao Senhor em oração. E enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, eu quero pedir para que você ore,
se entregando ou renovando a sua aliança com Deus, buscando a Ele, se entregando a Ele, em nome de Jesus. Meu Deus, nós desejamos sair da superficialidade ou até mesmo da mesmice. Há um oceano da graça, há um rio de águas vivas. Se creres em mim, diz o Senhor Jesus, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Senhor, nós cremos em Ti, mas queremos viver, Senhor, uma vida de intimidade na Tua presença, de adoração, de louvor a Ti. Nós oramos, Espírito Santo, flua águas vivas do Teu altar sobre a Sua igreja, Senhor. Venha, Senhor, renovando as raízes, renovando a fé, renovando o primeiro amor. Espírito Santo, nós precisamos agora do respaldo, Senhor, do Teu toque, Tua presença movendo, tocando, em nome de Jesus. Enquanto louvarmos ao Senhor, continue derramando seu coração a Ele, em nome de Jesus. Te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
Jesus, gere em nós, Pai, o prazer de estar em Tua presença, o prazer em obedecer a Tua palavra. Que o nosso prazer seja na Tua palavra e meditar nela durante o dia, durante a noite. O prazer em Te buscar, o prazer em adorar o Teu nome, Senhor. Nós oramos, Espírito Santo, gere em nós um desejo por Tua presença. Gere em nós, Pai, uma disposição para buscá-lo. Gere em nós, Senhor, um encontro nas madrugadas da Tua presença. Senhor, desperta-nos, ó Deus, para a oração. Desperta-nos, Senhor, para uma vida de adoração. Senhor, desperta-nos, Senhor, para nutrir as nossas raízes, para cultivar, ó Deus, nossa vida no Teu altar, pois desejamos mais e mais Te conhecer, testemunhar de Ti, desfrutar da Tua presença. Senhor, nós clamamos a Ti, pois cremos somente o Senhor tem poder para transformar nossa história, somente o Senhor tem poder para transformar a nossa família. Senhor, colocamos diante do Senhor, nos submetemos à Tua voz e clamamos, Espírito Santo, derrama, Senhor, águas vivas sobre os sedentos, derrama, Senhor, o Teu poder sobre a Tua igreja, desperta-nos, Senhor, mova-nos, Senhor, a irmos mais além, aonde o Senhor deseja nos levar, Senhor. Deus, não sei aonde nos perdemos no meio desse caminho, ainda que estamos Te adorando ou dizendo que Te servimos, mas nosso coração talvez não é mais o mesmo, e pedimos, Deus, restaura o nosso coração em Ti, mova-nos, Senhor, ó amor por Tua presença, nosso prazer em Tua presença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, igreja, receba a bênção do Senhor, que essa canção possa ecoar no seu coração nesses dias. Receber a bênção, declare isso, meu prazer é Te adorar, para Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Oh Deus, e adoro a Ti, levando as minhas mãos, Te dou meu coração, vendo Tua glória eu vi, quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. É, Senhor, este prazer, Pai, em adorar Teu santo nome, Senhor, pode se despertar aqui nessa noite, mas venha nos acompanhar todos os dias de nossas vidas, Senhor. Eu adoro a Ti, Senhor. Glórias. Levante suas mãos diante do Senhor. Somente a Ti te dou meu coração. Nos entregamos a Ti, Senhor. Sim, meu Senhor. Quando Tua voz eu vi, Oh, sim. Como não dizer a Ti? Como filhos amados para voltar à Tua presença, Senhor. Receba a bênção do Senhor, amados irmãos. Que a bendita e maravilhosa graça transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a unção, a amizade do Espírito Santo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor Jesus. Que assim seja hoje e assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.